Eu trago aqui a dúvida da Rafaela. Uma mãe X se divorcia e na hora do divórcio o ex-marido deixa o imóvel para a filha. Primeira informação aí, tá? Essa mãe vende o imóvel e compra uma casa. Segunda informação aí. Um tempo depois, essa mãe X se casa novamente pela comunhão parcial de bens. Terceira informação aí. O atual marido tem 2 filhos de outro relacionamento e 3 netos. Então a gente coloca aí uma quarta informação. O marido novo e os filhos terão direito a esta casa? Ou só irão ter direito sobre os bens adquiridos após o casamento? Ela disse que é estudante de direito e fez um questionamento bastante complexo. Eu vou usar esse questionamento para trazer algumas explicações para vocês, mas eu não tenho como dizer qual é a solução, porque se eu não tiver todos os detalhes, eu não tenho como responder. Observe aí que a gente tem uma sequência de fatos e cada um merece uma atenção especial, porque a gente não tem como chegar lá embaixo sem começar a discutir lá de cima. A primeira coisa que fala aí é que no divórcio o pai então deixou para a filha um determinado imóvel. Isso é possível? Sim, isso é possível, não é problema nenhum, desde que esteja, obviamente, tudo documentado. Nessa decisão aqui, a gente pode ver que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro declarou que pode ser feita a doação para o filho de algum bem imóvel do casal no próprio acordo de divórcio. Então, esse acordo vai ser homologado pelo juiz e vai ter força de escritura pública para fins de registro lá, para passar no cartório o imóvel para o nome do filho. E aí, ela tá dizendo que a mãe pegou esse imóvel que pertencia à filha, vendeu e comprou outro imóvel. Não é possível pegar o patrimônio de um menor, vender e adquirir outro patrimônio em seu próprio nome. Para vender um imóvel de propriedade de um menor de idade, é necessário autorização judicial. E ainda assim, o pai ou a mãe que fizer essa transação vai ter que prestar contas sobre o que foi feito com aquele dinheiro. E mais, o juiz não está obrigado a atender qualquer pedido. Ele vai analisar se as razões desse pedido são razoáveis. Se não houver comprovada necessidade da venda desse bem, o juiz vai simplesmente negar. Como que essa mãe vendeu o imóvel que estava em nome da filha? Se houve isso, há, no mínimo, aí uma fraude. Eu não sei se esse caso é real, eu não tenho detalhes sobre esse caso, mas essa é a primeira questão que me faz levantar aí uma dúvida. Eu já tenho vídeo aqui no canal em que eu explico que para vender o patrimônio de uma pessoa incapaz, que é o caso dos menores, o juiz precisa dar uma autorização específica, justamente para que não haja esse tipo de situação de uma mãe vendendo o patrimônio que pertence ao filho menor. Agora, vamos supor que essa filha fosse maior de idade e ela deu essa autorização e aceitou que o imóvel novo fosse comprado em nome da mãe. Aí o imóvel é da mãe, ela que vai questionar futuramente o ressarcimento desse dinheiro aí. Nessa decisão aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a sociedade de fato entre irmãos em relação ao imóvel que foi adquirido por um deles. A gente já viu aí que tá estranho a parte inicial. Então vamos ignorar a parte inicial e vamos imaginar que a mãe comprou um imóvel antes do novo casamento pela comunhão parcial de bens, certo? Até aí, ok, isso é plenamente possível, né? A gente está diante de um bem particular da mãe. Aqui, o Tribunal de Justiça da Bahia declarou que o imóvel que foi adquirido antes da união estável não entra na partilha de bens, ou seja, não é bem comum.
Esse marido vai ter direito à meação desse imóvel? Não, não vai ter direito à meação, porque o casamento se deu pela comunhão parcial de bens e esse imóvel foi adquirido antes da relação. Aqui, mais uma decisão no mesmo sentido, dessa vez do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando não há esforço de um dos cônjuges para a aquisição daquele bem, porque foi adquirido antes da relação, não vamos falar de partilha de bens. Porém, eu imagino que a pergunta dela esteja associada ao direito sucessório, ou seja, herança, porque esse era o tema do vídeo no qual ela colocou ali o comentário. Então, ela quer saber, numa situação de morte da mãe, se o marido novo, que casou pela comunhão parcial de bens, os filhos dele e os netos dele, se vão ter direito à casa que foi adquirida pela mãe antes do casamento. A gente já excluiu essa discussão sobre o imóvel que seria da filha, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui. A gente vai, então, focar apenas no fato desse imóvel ser particular e de propriedade da mãe. Certo? Bom, nesse caso aí, havendo a morte dessa mãe X, o marido vai ter direito a herdar o patrimônio particular deixado por essa mãe X. E esta decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo reforça a condição de herdeiro do cônjuge sobrevivente. Pelo que eu entendi ali da narrativa, a mãe X tem uma única filha. Nesse caso, a gente teria o bem particular da mãe sendo dividido por duas pessoas, a filha e o novo marido. Aqui está a ilustração de como ficaria a divisão desse imóvel no caso de morte da mãe. E os filhos do novo marido? Não há como dar direito a esses filhos em razão ali da morte da esposa do pai. Este trecho aqui de decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais demonstra que os enteados não são herdeiros da madrasta. O pai vai herdar. Não existe herdeiro de pai vivo. Esses filhos aí não têm direito a nada. E muito menos os netos. No futuro, os filhos dele vão herdar o patrimônio que era dele. Ou seja, se com a morte dessa mãe X, o marido recebeu uma herança, esse patrimônio passou a pertencer a esse marido. Então, quando esse marido morrer, esses 50% do imóvel vão passar a pertencer aos filhos dele. Neste desenho aqui, eu mostro como ficaria, então, a divisão pelos 3 filhos daqueles 50% que passaram a pertencer ao pai em razão da morte da esposa. E não dos netos? Aí depende. Porque se você tiver os netos, os pais e esse avô estão todos vivos e esse avô aqui morre, quem vai herdar é somente os filhos. Os netos não herdam. Acompanhe aqui comigo. O marido deixou 3 filhos e cada um desses 3 filhos tem 2 filhos. Esses 6 netos não vão herdar nada porque os pais estão vivos. Agora, vamos supor que esses netos sejam filhos de um filho que morreu. E aí, quando esse avô morrer, o patrimônio desse avô vai para os filhos que estão vivos e os netos, que são filhos desse que morreu, vão herdar em substituição a esse que morreu. É o que a lei chama de direito de representação. Os netos que são filhos daquele que morreu antes, eles serão herdeiros diretos. Só que eles vão herdar em representação ao pai que morreu antes. Por isso que a gente, na hora de dividir o patrimônio, a gente vai considerar a quantidade de filhos e não de netos. Então, vamos supor que sejam 3 filhos, um morreu e 2 netos. O patrimônio vai ser dividido em 3 terços. 1 terço para esse, 1 terço para esse. E o terço que seria daquele que morreu vai para os filhos dele. Então, cada neto aí vai ficar com 1/6 do patrimônio desse avô que acabou de morrer. Trazendo aqui para essa realidade que a gente está discutindo, a parte então que seria do marido que herdou da esposa vai ser dividida quando esse marido morrer pelos filhos dele, sendo que a parte do filho que já morreu vai ser dividida entre os filhos desse, netos do marido. Deu para compreender?
E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. E eu agradeço demais a presença de vocês até agora. A gente se vê numa próxima. Até lá!